uma vez nossa reportagem com a Camila Xavier, que vai nos trazer mais informações sobre o caso Master. Camila, há uma reunião marcada entre senadores, Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, é isso? Exatamente, Neila. São, na verdade, duas reuniões, porque vão ser reuniões em momentos separados. Essa reunião foi de iniciativa do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado, o grupo de trabalho que atua nessa questão do Banco Master. Eles vêm atuando nessa investigação, fiscalizando documentos e tentando se inserir nessa investigação para poder analisar o trabalho que vem sendo feito pelas autoridades. Eles marcaram duas reuniões por iniciativa dos senadores Alci Lucas, que faz parte desse grupo de trabalho. O senador, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, também deve acompanhar a reunião. E às 17 horas eles encontram, então, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, lá na Superintendência da Polícia Federal. Às 18h30 eles têm um encontro marcado no Supremo Tribunal Federal com o ministro presidente da Corte, Edson Fachin. Na Polícia Federal, que é a primeira reunião que vai acontecer, eles querem discutir com Andrei Rodrigues como a PF pode cooperar com o Congresso para esse trabalho que vem sendo feito pelo grupo lá da CAI. Em relação à reunião no Supremo Tribunal Federal com Edson Fachin, eles querem discutir dois pontos principais. Primeiro, solicitar acesso aos documentos que foram colocados sob sigilo pelo ministro relator do caso, Dias Toffoli. Então, eles querem ter acesso a esses documentos que tratam sobre o Banco Master. E o segundo ponto é que eles querem que seja tirado o sigilo das investigações do caso do Banco Master. Então, eles vão lá ao Supremo Tribunal Federal discutir esses assuntos com o ministro presidente da Corte, Edson Fachin. A gente vai acompanhar tudo por aqui, Neila, e traz depois essas atualizações sobre como foram esses encontros dos senadores com o diretor-geral da Polícia Federal e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que a gente está falando de caso Master, tem notícia na Grande Angular, coluna da Lilian Tarran e também da Isadora Teixeira no Portal Metrópolis, que fala sobre o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é onde abriga os deputados distritais aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, arquiva o pedido de impeachment de Ibanez e existem mais 6 requerimentos. Os pedidos estão sendo analisados em ordem cronológica e o primeiro requerimento já foi arquivado na segunda-feira. O segundo despacho, assinado pelo presidente da Casa, que é o Wellington Luiz, do MDB, na segunda-feira. O pedido foi protocolado por Antônio Vitor Leitão, servidor da Secretaria de Educação. O primeiro pedido que foi arquivado citava supostos crimes envolvendo a aquisição de carteiras de crédito suspeitas de fraude do Banco Master, além, claro, da própria tentativa de compra do Master pelo BRB. Lembrando que o BRB é um banco público aqui do Distrito Federal. O presidente da Câmara Legislativa seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que se manifestou pelo arquivamento sumário. O órgão apontou falta de elementos formais e carência de justa causa. A narrativa é desprovida da afirmação clara, individualizada e precisa de qual teria sido o agir do governador, que, em tese, poderia ser enquadrada no tipo legal de crime de responsabilidade, é o que disse a Procuradoria-Geral da Casa. O governador Ibanez disse à reportagem do Metrópolis que, como a motivação é só política, esse será o caminho de todos os pedidos. A matéria diz ainda que tramitam na Câmara mais 6 requerimentos de impeachment aí pelo mesmo motivo e que devem seguir o mesmo caminho, devem ser também arquivados. E o governador que vem dizendo aí ao longo do tempo que está tranquilo sobre esse assunto. Bom, deixa eu agradecer a Camila pelas informações. Camila que está no Palácio do Planalto e segue por lá com as suas apurações. Obrigada, Camila, por enquanto. Felipe, tá aí, muitos desdobramentos sobre o caso Master. Eu falei aqui com a Andresa, meia hora, 30 minutos sobre o caso Master, vários desdobramentos. Agora a gente tem aqui, inclusive, arquivamento de pedido de impeachment do governador do Distrito Federal. Vale lembrar que tudo isso começou por conta
da compra, da suposta compra lá atrás, suposta não porque ela ia acontecer, havia sim essa necessidade, enfim, essa compra que iria acontecer do BRB, do Banco Master. O BRB iria comprar o Banco Master, o Banco Central viu ali as irregularidades do Banco Master, acabou liquidando o Banco Master e o BRB não conseguiu fazer a compra, mas o BRB já havia comprado carteiras de crédito, já havia comprado aí outros fundos do Banco Master, que inclusive já vem tentando vendê-los para conseguir esses recursos de volta. Agora a Câmara Legislativa do Distrito Federal arquivou esse primeiro pedido de impeachment do governador, restam outros 6 impeachments do governador do Distrito Federal, que inclusive Felipe anunciou nessa quarta-feira, mais conhecida como hoje, que vai deixar o governo do Distrito Federal no dia 28 de março para ser candidato, para concorrer aí ao Senado pelo Distrito Federal. A gente já sabia dessa vontade dele, ele já havia anunciado isso há bastante tempo, mas hoje ele bateu o martelo na data, 28 de março, ele deixa o governo do Distrito Federal para começar aí a sua campanha para o Senado pelo Distrito Federal. Então, e ele que vem dizendo que está com a consciência tranquila em relação a todo esse processo, em relação ao Banco Master. Correia, primeiro a gente vê, né, que o caso do Banco Master é um caso que envolve muitos políticos, muitas autoridades. E a gente sabe que no ano de eleição é natural que o caso do Banco Master esteja no noticiário e esteja na boca dos eleitores, né? Os eleitores querem saber exatamente o que aconteceu no fundo, né, em relação ao Banco Master, em relação aos diversos conchaves, em relação do Enel Vocaro com políticos e autoridades em geral. Então é natural, né, que o Senado Federal, né, por meio de várias comissões, né, tem a CPMI da organização criminosa, tem a CPMI do INSS, querem montar a CPMI do Banco Master para investigar o Banco Master, e tem várias comissões do Senado Federal, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos, que estão interessados também em capitanear, né, e ter algum tipo de capital político em relação ao Banco Master. Então é natural que senadores dessa comissão de acompanhamento econômico se reúna com o Fachin, se reúna com o diretor-geral da Polícia Federal para tentar buscar, né, mais evidências, tentar ter transparência no processo, tentar acabar com o sigilo, né, que o ministro deu em relação ao Banco Master, né, para poder fazer projeto de lei, para poder fazer a fiscalização e poder capitanear, né, politicamente em relação ao Banco Master. Então a gente vai ver cada vez mais nos últimos meses vários senadores e políticos quererem, né, de certa forma, se arvorar, né, do assunto do Banco Master. Em relação ao Ibanez, né, é bom saber que o processo de impeachment é um processo político. Tá? Tudo bem que tem que ter o tipo, né, crime de responsabilidade, claro, mas tem que ter a vontade política para levar o processo de impeachment adiante. E o Ibanez é uma pessoa que tem a Assembleia, né, em sua mão, né, tem os políticos na sua mão, né, tem vários aliados, tem maioria na Assembleia, então dificilmente, né, o processo de impeachment iria vingar em relação ao Ibanez. Então eu vi com naturalidade esse processo ser arquivado, deve ser arquivados os outros processos em relação ao Ibanez também, pelo menos até agora, né, até agora que não tem nada ainda, né, tão claro, né, e evidente em relação ao Ibanez. Pode ser que no futuro, né, com a divulgação das provas, com a retirada do sigilo em relação ao Banco Master, a situação fique mais clara e mais evidente e possa levar vários outros políticos, né, a serem processados, inclusive o governador do Distrito Federal, Neila. Muito bem, a gente segue agora para um giro de notícias.